Segundo o Espiritismo, segundo o Livro dos Espíritos, de Não é o certo, Evangelho, né? O não? Evangelho, né? Eu Segundo o Espiritismo. No seu capítulo 16, item 7, no último parágrafo, Kardec fala que a missão do homem é trabalhar pela melhoria do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo, para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações, etc. Sendo assim, posso entender que, já naquela época, Kardec estaria falando de internet? Acho que não necessariamente. Eu acho que na época de Kardec havia um processo que estava se dando nos Estados Unidos, que era a conquista do Oeste. E você tinha aquelas cordilheiras que impediam que as diligências chegassem ao Oeste, que a gente conseguisse acessar comunidades que ficavam muito isoladas. Então era preciso que essas barreiras fossem destruídas. E isso foi feito à medida em que eles foram abrindo as ferrovias que passavam por dentro das cordilheiras, né? Então, você tem esse processo mais material. Existe o processo também no sentido das barreiras que existem, que não são físicas, mas são as barreiras ideológicas. Muitas das dificuldades da integração entre as nações não estão nas barreiras físicas que elas possuem, mas nas barreiras ideológicas. Nós temos determinadas nações que elas têm uma dificuldade muito grande de pensar como pensam os outros que estão em seu derredor. Então, eles se fecham na sua cultura, se isolam e dizem, não, você é estranho à minha cultura. Então, essas barreiras, elas precisam ser quebradas. Na época de Kardec, enquanto acontecia essa conquista lá na América, no processo de colonização que estava acontecendo da Europa em relação à Ásia e à África, nós tínhamos umas barreiras enormes que dificultavam a comunicação. Então, era preciso que essas barreiras se dissolvessem para que a humanidade pudesse, então, se integrar como uma única grande família, que esse é o grande objetivo da conexão entre os povos, para que a gente perceba que nós somos só uma nação no mundo inteiro, não é? A gente hoje, com a pandemia, está percebendo de maneira mais clara que nós somos um só povo, um só rebanho, um só pastor.